Olá, entra no ar agora aqui na TV Pai Eterno o programa Parlatório. Como você já sabe, esse é um momento de entrevistas inteligentes sobre temas que fazem a diferença na sua vida. Você tem alguma dificuldade com a língua portuguesa? Sabe usar os porquês de forma correta? E a vírgula? Esse assunto, sempre carregado de muitas interrogações, pode ser tratado de maneira leve e simples. E é sobre isso a conversa nossa de hoje. Gente, no parlatório de hoje eu converso com o professor Diogo Arraes. Ele está lançando um livro que trata de forma divertida e criativa sobre vários pontos da nossa gramática, como hífen, acentuação e uso dos porquês. Diego Arraes é professor de língua portuguesa desde o início dos anos 2000 e colunista da revista Exame. É criador do canal do YouTube Mesma Língua, que conta com mais de 300 mil inscritos, e autor também da obra Português. O Diogo também é consultor linguístico no canal esportivo ESPN, do Grupo Disney e de diversos profissionais e empresas de destaque. Nosso entrevistado é ainda fundador da Etmo, empresa que realiza cursos, mentorias e palestras. Professor Diogo, seja bem-vindo, tá tudo bem? Ótimo, né? Estou em casa, segunda vez que eu participo do programa, sempre uma alegria muito grande falar com todos vocês. Muito obrigado ao programa Parlatório, mais uma vez, pelo convite, e aqui estou. Pois é, você está em São Paulo, mas é de Goiás, não é isso? Eu sou de Goiás, graças ao bom Deus, né? Aí, durante mais de 25 anos da minha vida, foi toda a minha formação cultural, né? Eu que sou um grande fã da cultura goiana, desde Marcelo Barra, que se fossem tempos da internet naquela época, hoje, sem dúvida alguma, seria um cantor ouvido nos 4 cantos do mundo, né? Aliás, de diversos artistas goianos, que à época, até por uma questão, né, estrutural, eu gosto de dizer que eu fui criado em um berço de pessoas extraordinárias, né? Uma terra de Bernardo Ellis, reconhecido pela própria academia, de tantos professores extraordinários e de episódios que eu vivi na infância que me fizeram um completo apaixonado pela comunicação, pela palavra, né? Desde todos vocês que estavam ali nos veículos, eu me recordo aqui de quando o Sinal, de uma das principais TVs do Brasil, inaugurou em Goiás, né? E nós tínhamos ali os jornais à época, grandes comunicadores que contribuíram e muito, tiveram ótimas influências, desde Edson Rodrigues ali na parte do futebol, eu que trabalho ali na consultoria também com canais esportivos, né? Há tantos outros comunicadores que de fato mudaram muito a minha trajetória e contribuíram muito, e a todos eles sou bastante grato. Você falou da sua infância. Você estudou onde? Eu estudei em uma escola, o meu ensino infantil foi uma escola chamada Os Pequeninos, que ficava ali ali no setor Bueno, na T37, salvo engano, com a T15, é isso. E aí logo depois eu fiz o ensino médio no Colégio Delta, onde eu tive a honra de ser professor também, né? Trabalhei em grandes escolas em Goiânia e o meu ensino médio foi lá. Logo depois eu fiz o vestibular para rádio e TV, não passei na UFG, e depois eu fui cursar letras, e aí é uma longa história à frente, né? Logo depois me mudei para Brasília e comecei nas escolas que guiavam os alunos ao concurso público. Mas sempre eu tive eu tenho, né, como se diz, eu tenho uma boa frustração, vamos dizer, do passado, porque eu sempre quis escrever em veículos goianos, né? Eu tenho uma coluna já, vai fazer 11 anos aqui na Exame, e aí logo depois eu consolidei esse sonho com uma coluna nacional. Mas escrever em Goiás ao lado de tantas feras, né, é algo que está ali muito bem guardado no meu passado, né? Seja sempre bem-vindo, viu? Agora, na infância, você gostava de português? Gostava de gramática? Sempre gostei, sempre gostei. Sempre gostei de ser um bom aluno, né? No lançamento do meu livro aqui na Livraria Travessa, eu falei muito sobre isso, né? Sobre como a minha infância foi recheada de devoções ao que talvez uma criança, digamos, mais normal não observasse. Eu tenho, assim, memórias escolares de
de muita satisfação quando eu ouvia o ditado, assim, quando a professora falava, né? Olha, hoje nós teremos um ditado. Então, essa observação, esse carinho que eu tenho com a memória visual sempre esteve presente. Eu acho que muito pela influência dos meus tios, né? Eu tenho um tio que é bibliófilo, tem milhares de obras em casa, então, até motivo de uma crônica aqui, eu sempre fui fascinado por essa coisa de ter várias obras, uma coleção de discos. Eu não sei se você vai se lembrar da Rádio Universitária, do Sim, programa eu fui estagiário lá. O programa do João Sobreira Rocha, né? Sim. Então, eu tenho até hoje na memória o estilo, né? O tom de cada um daqueles comunicadores, e eu sabia da importância do texto ali, né? Porque me admirava muito a atenção que os adultos davam, o respeito que eles davam àquelas pessoas que dominavam o texto, né? Então começava assim, né? 570 Hz pela AM 870 de Goiânia, está no ar a Rádio Universitária. Então essas pausas, o ritmo, né? O contato com os fonemas, isso sempre para mim sempre foi um prazer muito grande, assim, uma paixão, né? Uma paixão. E aí isso aliado à escrita, e ali eu já começava a fazer os meus rascunhos para, né, hoje o que se consolida como uma obra, né, prefaciada pelo professor Leandro Carnal, que é hoje assim um dos motivos de muita honra para mim, né, principalmente por ser goiano e goianiense, né, estar ao lado de dos maiores pensadores do país. Eu que sou responsável também por toda a curadoria, né, da parte linguística das colunas do professor para 6 veículos no país, né? Então é um motivo de alegria muito grande. A alegria também é nossa. É bom a gente até lembrar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Você falou no locutor, grande comunicador João Sobreira, infelizmente não está mais aqui entre a gente, mas ele tinha todo um jeito especial de se comunicar na Rádio Universitária, que é ligada à Universidade Federal de Goiás, ao curso de jornalismo hoje, porque hoje não tem mais o curso de rádio e TV. Esses dois cursos se fundiram, né? E interessante para todos nós. Mas Sobreira tinha um jeito especial de se comunicar, não tinha? Sim, muito elegante, né? Sempre muito elegante. A maneira como impunha o grave e sempre muito consciente. Ele tinha uma boa base literária. E somado a isso, ainda tinha um índice de humor que é para poucos, né? Esse índice de humor é com o Jô Soares, que é um grande mestre, né, do humor, Dercy Gonçalves. São pouquíssimos os comunicadores que conseguem falar sério, de maneira tão didática, com conhecimento literário e com esse toque fino, né, da ironia, do humor, de uma determinada crítica, e de deixar o convidado muito à vontade para poder falar sobre temas diversos, né, subtemas, aliados ao tema de trabalho dele. Então, isso é uma grande habilidade, né? Grande habilidade. O Cajuru tem muito disso também, tem muito disso, muito, 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 muito. Grande comunicador. Professor Diogo, você fala de português, a gente percebe que você ama, né? É uma questão sentimental acima de tudo. Muitas pessoas não têm esse mesmo sentimento. Por que será que as pessoas têm receio da língua portuguesa, da gramática? Por quê? Porque tudo que está ligado a um domínio demanda determinação. Então, se eu quero tocar um piano, eu posso até admirar o piano. Mas para executá-lo, eu preciso de quê? De investir, eu preciso da determinação, preciso do treino. A língua, né, o que é a língua, o que é a gramática em si? A língua falada é a concretização de um pensamento. Então eu posso ter uma boa intenção. No entanto, se eu não tiver esse contato, essa determinação com as palavras, de perceber o detalhe, a concordância, os fonemas, uma maneira correta de se pontuar na fala e na escrita, o que era a intenção do pensamento pode determinar um conflito, né? Então, a palavra tem um grande poder de construir ou destruir. E a ferramenta de organização de tudo isso vem lá do grego, do gramática, né? A palavra gramática vem do grego e significa ordem, organização. Então, para tudo, em tudo em que eu penso organizar, por ali passa uma visão gramatical. E aí, qual é o grande ponto? Não é ser apenas correto, mas um comunicador que seja ético, humano e possa fazer dos diálogos uma ponte de construção aos seus sonhos, às suas oportunidades, porque aquele que se comunica bem, aquele que tem clareza no pensamento, é sempre uma pessoa com um degrau a mais. É alguém que consegue pedir uma ajuda de uma maneira gentil, é aquele que consegue fazer com que o dia do outro seja melhor. Então, todo comunicador que consegue expor o seu pensamento de uma maneira criativa, leve, com bom humor, mas de maneira elegante,
pode salvar vidas. E alguém pergunta assim, mas poxa, salvar vidas, quantos dias nossos são melhores porque nós ouvimos um pensamento que nos toca? Seja lá pelo grande José Divino, que estava sempre ao final das tardes em Goiás e fazia a oração. Quanto daquele momento era sagrado, mas não apenas pela oração, mas da maneira perfeita, digna com que ele ali entoava um Ave Maria. Esse é o poder gramatical, o poder de observar o detalhe, e essa facilidade é praticamente uma utopia, porque não existe facilidade no fino trato com o ser humano. No entanto, o processo é muito menos complexo quando se tem o amor ao próximo, o amor ao texto, que é o texto falado e o texto escrito, né? Estamos a todo momento ouvindo mensagens, e é justamente cuidar desse detalhe para construir o que não se pensava ou que se pouco pensava até ali, que é alguém mais criativo. As regras gramaticais existem para um processo de padronização, existem para auxiliar. E quando alguém desse outro lado confronta a regra e diz é difícil, não tenta, e aí é difícil, e aí acaba consolidando essa dificuldade no pensamento, é quase como digamos, uma comunicação que não se consolida. Não existe estudo fácil de absolutamente nada. A gente precisa tirar essa ideia da facilidade, que é fácil viver, que é fácil ler, que é fácil conviver. Não, mas pode ser muito prazeroso, principalmente quando a gente sabe aonde quer chegar. Então, alguém ciente de aonde se quer chegar, né? Esse é o meu lugar, é o meu objetivo. Terá ao seu lado a palavra. Então é preciso insistir um pouco mais, é preciso ouvir um pouco mais os mais experientes, os mais velhos, é preciso se deleitar ali com a obra, mas insistir no processo vale muito a pena. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos falar do livro, claro, né, das suas crônicas, vamos falar também da internet, né, das mensagens de WhatsApp, dessas coisas todas que as pessoas hoje se comunicam, você deve ficar arrepiado quando vê determinado tipo de conversa, né? Sem ponto, sem vírgula, sem nada. Em muitos momentos, sim, porque os conflitos são vários. Tá bom. A gente volta rapidinho, tá bom? Não saia daí. Eu te convido, continue com a gente, porque a gente está falando da nossa língua, da nossa gramática, do nosso português, tá bom? Agora está ainda mais fácil para você contribuir com as obras do Divino Pai Eterno. A Associação Filhos do Pai Eterno conta com mais uma chave Pix. Basta acessar o aplicativo do seu banco na área Pix e usar a chave pix@paieterno.com.br. É simples e prático. Colabore com essa família de amor. Eu estou de volta com o Parlatório e hoje a entrevista é com o professor e consultor linguístico Diogo Arraes. Ele lançou um livro que traz uma visão bem divertida, bem criativa sobre a nossa língua portuguesa. Tudo para simplificar questões como acentuação, uso dos porquês e a vírgula, por exemplo. Professor, vamos falar do livro agora? Para amar a língua é preciso ler? Para amar a língua é preciso sim ler, né? Uma obra que tem muito aí do que nós falamos aqui. Deixa eu ver aqui enquadrado certinho. Aí, aqui está, né, o prefácio do professor Leandro. É uma obra que tem muito desse passado, dessa minha origem, desse meu Goiás, da influência nordestina da minha mãe, da minha avó. Aqui tem muito dessa base. Né? Por que amar a língua? Né? Justamente porque quem pensa em amar ao próximo, a lei maior do maior mestre da humanidade, é alguém que precisa ler, que precisa aperfeiçoar a palavra, entender as regras gramaticais e ter essa vontade de melhorar a vida do outro. É o motivo maior desse livro. Me fala do conteúdo do livro. São crônicas, professor? São crônicas. Há 10 anos eu fiz um texto chamado Um Acento e Tudo Muda. A secretária, quando chegou à secretaria, disse no meio da baia que não iria à Bahia. Bom, fiz o texto, né, publiquei a minha coluna. De repente, Jordevá, ao longo dos meses, o texto foi para 1 milhão de acessos, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões de acessos, e as escolas
as editoras, né, que trabalham com as escolas, começaram a me procurar pedindo autorização à inserção desse texto nas obras infanto-juvenis. Aí eu pensei, poxa, mas o texto nem era assim pensado para o público juvenil, mas tudo bem, então quer dizer que esse texto tem esse alcance, né? Eu consigo fazer uns 50 assim. Daí um editor que era da antiga Siciliana, o Marco Passi, me procurou, fizemos uma reunião, e eu disse a ele, olha, eu tenho uma vontade muito grande de escrever crônicas em metalinguagem, levar essa forma bem humorada, né, a importância da família, desses valores, né, com pai, com mãe, a importância do professor em sala de aula, o processo educativo, tudo isso como centro à nossa língua. Ele disse, então vamos criar o projeto. A editora Almedina, que é a maior editora portuguesa, aceitou de prontidão o projeto editorial construído por mim e por esse editor. Para mim, um prazer muito grande. Eu comecei a ter um público até volumoso de Portugal, público africano. E aí a obra, então, surgiu para isso, né? Divulgar a importância de se trabalhar bem com a palavra, situações engraçadas, bem-humoradas, outras por exemplo, situações coloca uma situação engraçada pra gente, por favor. A situação engraçada que tem muito a ver com a história do WhatsApp é em um grupo, né, de WhatsApp, uma crônica chamada... vamos aqui, só peço um instante porque já identifico, né, onde está. Todo mundo tem um amigo Eduardo, sabe aquele Eduardo do grupo, aquele cara confuso? E aí ele manda no grupo assim, ó, vamos lá para um trecho dela, né? Ele manda assim, ó, logo que comecei a praticar esportes, puseram-me em um grupo do WhatsApp. A primeira frase de um tal Eduardo foi assim, amanhã vocês vão no treino não? Só que sem pontuação, né? Um outro colega mais perguntou, isso quer dizer que sim ou que não? E aí ele elaborou o texto e falou, tudo bem, vocês querem saber então? Vou colocar ponto em tudo. Amanhã vocês vão não no treino não. E aí o outro Ayrton disse assim, nós vamos, você disse que não. Ele disse, não, eu estou perguntando se vocês vão ao treino, sim ou não, né? E aí no final da crônica é o seguinte, né? O Ayrton termina e diz assim, por favor, não use essa gramática, não se Eduarde, não se Eduarde. E aí esse novo verbo passou a ser uma brincadeira nos grupos, né? Agora, Diogo, quais são os principais problemas, né, que as pessoas enfrentam? Você colocou aí a questão da pontuação, né, que as pessoas acabam não entendendo o que a pessoa quer dizer. Mas quais são os principais problemas? Os principais problemas, não só de aplicar... O maior problema que se tem com a língua escrita é a ambiguidade. Sim. Isso no jornalismo, isso em grupos de WhatsApp, nas manchetes, porque a ambiguidade nada mais é do que levar a dois caminhos. Então, nenhuma situação como Goiás ganha do São Paulo, que promete mudanças no elenco. Em Goiás ganha do São Paulo, que promete mudanças no elenco, esse que tem uma referência ambígua. Não se sabe se a mudança do elenco será por parte de quem ganhou ou de quem perdeu o jogo, nesse caso, o vencedor. Goiás é o perdedor São Paulo. Isso é muito comum. E aí, como o nosso pensamento, né, para não se ter esse tipo de problema, como o pensamento de qualquer escritor deve ser, né? Terminou de fazer um texto, pense nele de uma maneira invertida, né? Agora, lembrando que a ambiguidade é um veneno que está para qualquer tipo de comunicador, desde o mais simples ao mais aprofundado deles. E a revisão é esse processo constante de se repensar as estruturas. Agora, quem quer eliminar, praticamente extinguir a ambiguidade, tem que se lembrar que as orações são pautadas por sujeito, verbo e complemento. Então fulano fez alguma coisa. Tá ótimo, é melhor colocar ali o ponto ali e não passar uma comunicação, uma mensagem confusa, né? Esse é o grande caminho. Pois é, você falou no ponto. Nas mensagens, eu quero voltar nessa questão da internet, porque é o que a gente vive hoje, né? As pessoas não usam ponto. Né? Elas colocam tudo isso, o sujeito, o verbo, o complemento e continua com o sujeito sem colocar ponto. A ortografia não é respeitada. Os corretores automáticos são um grande problema, porque são feitos por empresas estrangeiras e não privilegiam
o nosso português padrão, tá? Principalmente o português, que é o português brasileiro, tem uma diferença muito grande. Aqui nós usamos muito mais o gerúndio do que em Portugal. Então, se eu estou falando em Portugal, eu estou a falar, estou a observar. E aí, se o corretor automático estiver apenas no português, no sentido geral, né, vai haver uma confusão e a formação de palavras indevidas e confusas a mensagem. Então, hoje, nos aplicativos e na internet como um todo, falta muito. A criatividade, as expressões são praticamente as mesmas, falta a criatividade textual, falta esse cuidado com a pontuação, com a ortografia, mas sabe o quê? Um vício absurdo em expressões finalizadas em mente. Na internet, existe um vício muito grande em advérbios de modo, literalmente, favoravelmente, certamente, primeiramente. Isso acabou se transformando aí numa erva daninha gramatical. Exatamente. E eu queria saber de você, o que fazer, qual que é a sua receita, né, para que as pessoas possam mudar essa situação que é tão ruim para a nossa língua portuguesa, principalmente com a questão da internet. Às vezes a gente encontra uma pessoa que acaba de sair da faculdade, com curso superior, e ela não sabe português. Bom, a base é muito importante. É muito difícil uma pessoa sem uma base artística, leia-se, uma base artística e intelectual, conhecimento em história, conhecimento em filosofia, a sensibilidade em relação aos textos. É muito difícil uma pessoa que não tenha acesso ao impresso, né? O digital tem a facilidade, mas a rapidez pode ser uma grande armadilha, né? As manchetes são muito rápidas, né? As pessoas estão muito mais ligadas na tela do que esse contato. Então, é a formação. Não adianta um sujeito que tenha passado por um curso muito específico sem a base de vida. E essa base de vida é a base em relação à educação, essa base de vida em relação à gentileza, é saber esperar, é pedir um com licença, é falar um por favor, é encontrar no corredor e perceber que às vezes o outro não está em um dia tão favorável, respeitar o silêncio alheio, né? Só dar um conselho se for solicitado e aprender cada vez mais a ter o contato com a própria voz, a ler o próprio texto e a saber o que é esperado pelo ouvinte. E aí, quando eu falo ouvinte, é também o leitor. Então, em resumo, uma pessoa se dá muito bem na vida quando teve aquele contato com o vô e vó, com algum familiar, uma pessoa dentro de casa e que tem uma vida admirada. Toda pessoa que tem uma vida admirada é cercada por algumas virtudes, que são o altruísmo, a lealdade, a honestidade, a pontualidade e, principalmente, é alguém que sabe o seu espaço, que não fica à torta e à direita querendo converter o outro a uma ideia alheia. Então, o saber como um todo, o livro é um dos maiores educadores, se não o maior, porque o livro ensina a fazer silêncio. O livro ensina a respeitar o tempo de cada um na vida. Então, hoje, né, esse caos que existe no mercado corporativo, né, falta tanta gente ainda que, às vezes, não precisa de um contrato, mas cumpra a palavra, é simplesmente alguém cada vez mais ético. Então, nós hoje carecemos muito disso, né? Vivemos um tempo em que não se pode mais tocar a campainha alheia, porque as pessoas estão no corre, né? No corre-corre, na vida no automático. E aí, o que nós perdemos muito com isso, né? Perdemos a comunicação humana. Então, nas décadas de 60, 70 e 80 no Brasil, foi o nosso grande boom literário, nas crônicas, no próprio jornalismo. Havia muito dessa questão humana e havia leitores em potencial para a parte impressa. Agora, não existe hoje? Existe, né? O Brasil ainda tem uma população muito expressiva de leitores, mas aqueles que querem chegar além no mercado precisam cuidar desses detalhes. Tem uma saída, sim. Professor Diogo Arraes, professor consultor linguístico, muito obrigado por sua participação aqui no programa Parlatório com a gente na TV Pai Eterno. Valeu demais. Muito obrigado por toda a gentileza, Jordevar Rosa. E aí, a gente sempre tem algumas boas surpresas, né? Eu me recordo muito, assim, da juventude, né?
Esses dias eu estava com o professor Sérgio Nogueira, um dos maiores consultores linguísticos no país, em uma live, e eu agradecia muito. Então, durante toda a divulgação do meu livro, eu quero agradecer demais a todos vocês, ao Padre Rafael, sempre muito gentil comigo, a todos da produção do Parlatório, dizer que eu me lembro muito da minha infância, né? Você ao lado da inesquecível Luciana Finhud. Quantas vezes ali eu observava a entrada do Adolfo Campos, né? O grande Adolfo, né? E de tantos comunicadores que fizeram a minha vida. Então, se vocês veem aqui um escritor goiano, muito feliz e alguém plenamente realizado em vida, saiba que existe aí uma contribuição dessa competência e da persistência de vocês ao longo desses canais de comunicação, né? Principalmente a TV e o rádio. Então, aqui, o meu muito obrigado. Que privilégio e que honra. Grande abraço, valeu demais. Obrigado, mais uma vez. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. E o meu muito obrigado também a você que me deu a sua audiência no Parlatório de hoje. Foi muito bom ter você com a gente hoje. Uma ótima semana e até mais.